Osmar Rodrigues Costa. Rosa. Precisava ter. Mas irmão Brana venceu tudo assim, sozinho. Você não encontra muita gente ao lado do irmão Brana falando bem, se não falando mal. Largaram o irmão Brana no seu dia. Isso que é triste. Bem, vamos meditar mais um pouquinho, porque já ouvimos bastante, mas vamos comer só mais um pouquinho. Certo? Apocalipse 10, verso 7 em diante. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Ajuda muita gente. Tem muita gente que tem dito aí nos Face, né, que nós precisamos de corrigir, de pedir perdão, de voltar atrás. Mas nós estamos usando esta expressão para mostrar a você o principal, que Brana corrigiu. O Senhor mandou ele corrigir. E se qualquer coisa que ensinamos, se for errado, Deus manda nós corrigirmos também. Não é um grupo de pastores, de pensadores, de críticos que vai fazer isso. Isto é feito por Deus. Assim como o ministério é Deus quem levanta, quem corrige é Deus. Não é um pastor que corrige o outro. É Deus que corrige o pastor. Então nós estamos certos disto. Eu pensei, quando eu ouvi esta expressão do irmão Brana, eu disse: olha, isso dá um bom alimento. O Senhor me corrigiu. Quem quer ser corrigido? Somente os filhos. Os filhos querem correção. Quem não é filho, nem é corrigido. Quem não é filho numa hora dessa está criticando, ouvindo, mas não para aprender. Ouvindo para ver falhas, apontando não as virtudes, mas deixa eu ver onde erra, para poder marcar, para fazer a caveira da pessoa. Então, a correção prova que nós somos
filhos. Se não somos corrigidos, diz São Paulo, é porque nós não somos filhos. Um filho é corrigido. O pai corrige o seu filho porque ama, e a correção não parece boa no presente momento, entristece qualquer um de nós. Eu ficava muito triste quando minha mãe, que me corrigiu mais, eu ficava muito aborrecido. Mas eu, sendo filho, tinha que acatar calado, porque é filho. Creio que cada um de nós acatamos a correção de Deus calado. E logo vem a pergunta, mas Deus nos corrige através do quê? Através de quem que Deus vai nos corrigir? É certo que alguém diz, é pela Bíblia, mas você vê que a Bíblia está aqui há 2 milênios, vamos dizer apenas, e o povo nunca percebeu a correção de Deus. Quando Deus queria que eles ficassem de acordo com a Bíblia, com a palavra, vamos começar no batismo em nome de Jesus Cristo, e nunca ninguém ficou. Não tinha ninguém para corrigi-los. Deus tem que enviar alguém para poder me corrigir. Deus tem que enviar alguém para te corrigir. Deus tem que levantar um pai para poder falar e você, filho, obedecer. Que tem aquilo que o pai fala, o filho retruca. O pai fala, o filho retruca. Então, esse não vai aprender, não vai ser corrigido. Ele tem que ouvir e calar. Ouvir e corrigir. Não querer ensinar o pai. Não deve tentar, porque muitas mocinhas querem ensinar a mãe. Elas nunca sofreram nada. Talvez não sabem nem arear a louça. Mas quer corrigir a mãe. Os filhos, então, começam a empenujar. Eles querem corrigir o pai. Os membros querem corrigir o pastor. E aí, pastores corrigindo pastores. Deixa Deus te corrigir através da sua palavra. Que Ele venha e coloca cada um de nós no lugar. E se for preciso bater, que Ele bata. A gente apanha, sente mal na hora, porque na hora que está apanhando ninguém sente bem. Sente mal, sente dor, mas aquilo vai servir para correção. Mas tem gente que ouve a mensagem, já ouve desdanhando, falando mal, criticando. Esta não é filha, este não é filho. O filho, ele aguarda a correção de Deus e acata aquela correção para poder ser um filho melhor. Amém? Muito bem. Vamos tomar as primeiras coisas que temos aqui, quando Deus corrigiu Maria. Ela tinha que ser corrigida, ela diz que ficou grávida do Espírito Santo. Um dia, perante os sacerdotes, ela encontrou Jesus, porque já o havia perdido por 3 dias. A hora que encontrou ele estava entre sacerdotes, entre doutores. Eu e o teu pai estamos à tua procura. Irmã Brana diz que ela deixou cair a cortina ali, exatamente naquela hora. Eu e teu pai, ela diz, concebido o Espírito Santo. Agora dizendo, eu e o teu pai. A irmã Brana vem e explica isso na mensagem Shalom 99. Ela disse, teu pai e eu temos te procurado em lágrimas. Teu pai, a mãe, ela mesma, supondo, disse, teu pai, José, e eu temos te procurado em lágrimas. Parágrafo 100, Shalom. O que ele disse para ela? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Se ele estivesse tratando dos negócios de José, ele estaria construindo casas ou uma carpintaria, mas ele não era filho de José. Estou tratando dos negócios de meu pai.
corrigindo estas denominações e credos e coisas que ouço. Vem, estou tratando dos negócios de meu pai. Ele nunca admitiu que José fosse seu pai. Mas Maria, sim. E ele voltou-se e a corrigiu. E ela teve que acatar aquilo. Quando ela diz, eu, teu pai e teu pai temos te procurado. É um erro que acontece com as pessoas que elas testificam e logo fala contrário. São pessoas de 2 palavras, 3 palavras, são pessoas que não são sinceras. Se eu for falar mal de você, eu falo na sua cara. Vou falar de você. Você vai falar de mim? Fala na minha cara. Vamos lá num quartinho, avermelhamos um ao outro e somos sinceros, para não falar nas costas. Isso não deve ser feito por nenhum de nós. Porque nós encontramos as pessoas sempre deixando cair a guarda. Elas testificam que foi o Espírito Santo que revelou estas coisas, que mostrou estas coisas nesse dia. E logo elas falam o contrário, contra aquele testemunho que elas deram. Isso daí nós temos porque está gravado aí em fitas, que as pessoas testificam, elas não são sinceras. Você não deve falar uma coisa que você não tem sinceridade para aquilo. Eu creio que nós, como homens, precisamos ser sinceros. Irmão Brana, o próprio Deus falou para ele que era para ele ser mais sincero. E a gente pensa, se o irmão Brana tinha que ser sincero, eu não sei o que eu tenho que fazer. O irmão Brana, ele era sincero com tudo, com a igreja. Alguém diz, você expõe sua família. Brana nunca ficou com o problema da sua filha escondido. Ele mostrou. Ele nunca ficou fazendo as pessoas pensarem que ele era um santarrão, que nunca tinha tomado uma correia para bater na filha. Ele disse que ele fez aquilo e que ele tomou a correia. Ele expressou a natureza da sua filha Rebeca, que hoje já descansa no Senhor. Mas ele expressou a natureza nas mensagens que correm o mundo inteiro. Eu acho que cada pessoa que lê, quando a Rebeca estava viva, ela de saber que alguém poderia ler aquilo dela, aquilo já doía. Mas irmão Brana era sincero. Ele não deixava o povo enganado. Ele explicava para o povo a condição do seu lar. Billy Paul, saindo de casa e morando na casa da avó. Irmão Brana não acobertou aquilo, não. Ele falou sobre aquilo. Essas coisas que acontecem conosco. Eu tenho problema na minha casa também. E quando eu exponho alguma coisa da minha família, aquilo ali serve para muita gente cair. Porque as pessoas têm uma concepção errada de um pastor. Parece que eles não têm que enfrentar o problema que os outros enfrentam dentro de casa. Parece que porque eles pregam, então os filhos têm que ser melhores. E se vocês lessem a Bíblia mesmo, vocês veriam que desde o Velho Testamento, os filhos eram os piores. Filho de profeta, agora vem filho de pastor, filho de diácono. Porque tem um trabalho, tem um ofício a exercer, e o diabo não tem que trabalhar muito nos outros, tem que trabalhar naqueles, para poder causar tropeço. E Deus permite isso. Deus permite isso acontecer. Porque os de Deus não tropeçam. Olha, não tem nada que escandaliza um eleito.
Eleito é tão bom que não tem nada que escandaliza. Você vê a pessoa cair, a outra cair, e você não escandaliza. Você vê uma pessoa falar uma coisa errada, você não escandaliza. Agora eu creio. Não importa o quanto você fala errado, eu creio nisso daí, isso daí é certo. Você diz que é errado, mas eu creio. Pessoas que estão próximas de nós, elas podem testificar uma coisa hoje e amanhã voltar atrás. Não há sinceridade. Não há sinceridade nos casamentos. Parece que a gente já vai começar. Não há sinceridade. As pessoas não são sinceras. Não há sinceridade nos rapazinhos que vão namorar, nas mocinhas. Não há sinceridade. A coisa está difícil. Precisa haver sinceridade. E saber, eu tenho uma responsabilidade. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cumprir o que eu estou falando. O rapaz tem que ter isso dentro de si, a moça também. Eu vou cumprir. Por isso, não se namora e já vai dando a boquinha, não. Porque sabe que precisa ser sincera. Se não der certo com esse, vai casar com outro. Nesse espaço do namoro. Então precisa cuidar da vida. O rapazinho também, ele sendo um cristão, e é duas carnes que você não pode deixar sozinho. Aí você diz, não, mas são cristãos. Não vai nessa não. Certo? Não creia nisso não, porque é cristão, então você deixa. E logo eles têm aquela palavrinha mole, acho que eu vou fazer alguma coisa. Não, só muita. Isso está na carne das pessoas. Elas deveriam ser sinceras, saber que elas estão inclinadas àquilo. Nós aprendemos com William Branham, mesmo sem conhecer as coisas, a gente já tinha isso em si. Aí conheceu a mensagem de William Branham, mais ainda, para nós podermos fazer nossos atendimentos às pessoas. Nunca um pastor entrar com a moça sozinho no escritório. E se ele entrar no escritório e deixar o diácono para o lado de fora, não vai adiantar nada. Tem coisa que é difícil. Mas aprende com o William Branham, nem visitar o doente no hospital. O William Branham, quando era uma mulher, ele não ia só. Ele ensinou isso. Porque homem é homem, mulher é mulher. Então você tem que saber, quando aqueles dois se encontram, é difícil. Talvez a pessoa não tenha uma sinceridade. As pessoas não respeitam uma a outra. As suas palavras não valem nada. Eu vou com você até que a morte separa. Aí depois encontra outra lá, que dá uma olhadinha, outro. A morte já entrou, já separou. E a coisa mais difícil que é na vida, que eu tenho pensado na vida cristã, é quando você é decepcionado no casamento. Quando o seu marido não vale nada, quando sua mulher não vale nada. Vai ao erro, vai ao pecado. Quando vocês deram uma palavra e não foram sinceros, para ir até que a morte os separa. Então as pessoas traídas, elas sofrem um impacto. E você vem e trai a palavra. Pensa bem o que você está fazendo com Deus. E Deus olhando para você, dizendo, você nunca foi sincero mesmo. Eu nunca criei em você. E nós falamos para o Senhor nos abençoar e nos ajudar a fazer isso para nós, porque nós faremos isso para Ele. Como se Deus precisasse de fazer alguma coisa para nós, para receber uma adoração, um louvor. É sem eu fazer nada para Ele já fez tudo por mim. Então, eu tenho que saber disso, eu tenho que saber que esse Deus, Ele tem direito sobre mim, eu sou uma propriedade dEle, Ele está aqui para cuidar de mim, e como cristãos, Deus está aqui para cuidar de nós através da palavra.
E ele tem que ter alguém no púlpito pregando para você. Ele tem que ter um pai te orientando em casa, uma mãe te orientando em casa. Deus precisa disso, porque Deus não vai descer aqui e falar com você e nem mandar um anjo do céu. Ele usa o mortal aqui mesmo. Você que sente a mesma dor, a mesma tristeza, a mesma angústia, a dor da traição, seja o que for, Deus usa você. É você aqui para poder ajudar um ao outro. Não vamos perder nosso tempo, não vamos ajudar. Vamos dar a mão um para o outro dentro desta palavra e ser sincero. Eu não estou aqui com hipocrisia, eu não venho aqui para ajudar, nem para ajudar a igreja do pastor bispo. Ele é pastor, ele já pregou para vocês, vocês são crentes, vocês creem, já está sendo ajudado. Eu estou aqui só para poder manter um companheirismo, para nós podermos ficar juntos um pouquinho e ouvirmos as mesmas mensagens, coisa boa, um fala, o outro fala, não choca. Mas quando começa a coisa a ficar errada, você fala 2 minutos, já choca com o outro irmão. Está no mesmo grupo, o que é uma vergonha. Está no mesmo grupo. Deveriam falar todos a mesma coisa. Isto é unidade. Tem que falar todos a mesma coisa, porque Deus sempre usou um, é porque todos falam a mesma coisa. Se tiver 2, já um fala uma coisa, outro faz outra, e fala outra, e ali já forma 2 grupos. Cada um falando uma coisa, e está totalmente fora daquilo que Deus ensinou. Deus do princípio, ele nunca usou e nunca vai usar 2 ao mesmo tempo. Se tiver um próximo, o que ele vai fazer é aquele próximo vai ficar aguardando ali na fila até que aquele morra, aquele primeiro morra, para que Deus possa colocá-lo no lugar daquele ali. Amém. Tem que fazer assim. Eu estava pensando que eu devo falar isso para vocês. Se esse mundo for até 2040, 2050, vocês têm que saber que Deus vai levantar outro homem. E se eu não posso estar aqui, porque eu já estou com 60, parece que é meio difícil, né, nessa era durar tantos anos assim. Mas eu não estando aqui, você sabe que Deus pode levantar um outro homem e vocês, por favor, vá atrás dele. Entendeu? É uma geração. Deus trabalha ali dentro daquela geração. Nós estamos no fim. Deus não trabalha muito tempo mais, porque agora estamos no fim. Foi uma geração no tempo dos pentecostais, foi uma geração no tempo do William Branham, e no nosso tempo aqui nós estamos numa geração que, se passar de 2040, mas você está pensando em 2040? Se passar de 2040 e você começar a ouvir uma mensagem que mostra mais coisa do que está aqui, e esta daqui tem mostrado, porque tem coisa que você sabe que nós vamos aprendendo, pouco a pouco, vamos aprendendo. E se tiver alguma coisa que Deus diz, olha, você não vai saber agora, ele vai mais para frente, vou dar mais um tempo. Seria bom se Deus desse mais um tempo, né? E a gente podia aprender mais, a gente podia corrigir, mas a gente tem que pensar nisso daqui. Se passar de uma geração, o próprio irmão Branham falou isso. Ele falou, eu não vou responder por outra geração, eu vou responder pela minha. Se tiver uma outra geração, Deus levantará outro homem. É o irmão Branham que falou isso. Amém. Então eu vou dizer também a mesma coisa, porque eu não vou finalizar comigo aqui. Eu não sei o que Deus tem para frente, eu não sei o que Ele vai fazer. Eu sei o que Ele está fazendo. Eu sei o que está sendo mostrado para nós, porque foi revelado no tempo do irmão Branham, e hoje nós só estamos mostrando. A nossa obrigação é essa, mostra. Ó irmão, isso é isso. Eu sempre estive em encontros, e eles diziam, você nunca pode afirmar, isso é isso. E aqui comigo, com a Bíblia, com a mensagem do irmão Branham, é diferente. Hoje nós estamos no dia de dizer, isso é isso. Não tem que ficar, mas eu não sei. Esse não sei, filho, já ficou no deserto. Já morreu no deserto. Você tem que saber, está escrito.
A coisa está escrita, então, isto é isso, o novo nome é Brana. Eu não sei, vamos aguardar mais um tempo. Não, o novo nome é Brana, HM faz parte. Aí você simplesmente completa. E o William Branham não podia completar no momento. Mas ele deixou tantas pistas. Eu creio que Deus deixou muitas pistas, porque ele sabia, se é para mim pregar isso, olha, eu tenho que ter muita pista. Eu tenho que ver muitas coisas que Deus está fazendo. Isso é verdade. Então, nós acabamos vendo, não víamos isto até o ano 2000. Temos que reconhecer, nem eu via. Estava na mensagem? Estava. Estava na Bíblia. Tudo que o irmão Brana revelou estava até 7 trovões. Você vê o irmão Brana falando de 7 trovões até no tempo dos selos, dizendo, não escreva, não escreva. Mas depois de 63, ele disse só que não pode, está tudo lá. Porque não pode aumentar nem diminuir a palavra. É uma revelação. O que é isso então? É uma revelação do que faltava ali atrás. Ele não podia, ele deixou cumprir aquelas coisas e agora vem nos dias da voz do 7º anjo e revela aquelas coisas que aconteceram. Amém. Gente, e quando começa a revelar as coisas que aconteceram, você tem que ver quem é que faz isso? O 7º anjo. Então ele é o 7º selo. Então é o primeiro que se abre. As pessoas ficam esperando a abertura do 7º selo. O 7º estava pregando o primeiro. O 7º estava pregando a brecha. Era o 7º fazendo aquilo ali. E nenhum de nós percebíamos lá atrás. Então, se Deus tem que fazer mais alguma coisa, agora Deus não vai fazer através desses maledicentes que existem hoje. Eu sei que Deus não está fazendo nada com eles hoje. É o diabo que está fazendo mesmo. Não é Deus. Isso eu te garanto que não é Deus. Deus mostra a palavra. Deus mostra a verdade. Deus mostra o que é. Agora, se você não crê naquilo, você pode fazer uma doutrina, formar uma doutrina e mostrar outra coisa para o povo. Mas que Deus mostra é isso daqui. Eu tenho dito, se tem alguém para mostrar alguma coisa nova, por favor, mostre, porque eu quero saber também. Eu sou filho de Deus, por favor. Você tem alguma coisa nova? Eu tenho. Qual que você tem? A mensagem de uma só pessoa está errada. Isso não é coisa nova. Isso daí não é novo, filho. Isso é coisa de cego. É coisa de quem não conhece o que Deus está fazendo. É coisa que quem olha e vê tudo revelado hoje e mostrado. Porque eu digo, nós como noiva e esposa de Cristo não revelamos, mostramos. Nós mostramos o que foi revelado. Só mostramos o que foi revelado. Espera ali, alguém mostrou para nós o que está revelado? Quem foi que mostrou para nós que está revelado? Irmão Brana desceu aqui e saiu da sepultura e veio aqui e mostrou para nós o que foi revelado? Não, ele já tinha revelado. Amém. Deus precisava de mim e de você para poder mostrar estas coisas para o povo. Mas ele, como sempre, ele usa uma só pessoa primeiro. Ele começa com um, mas não fica com ciúme, não. Um gera mais. Ele chamou Moisés, mas depois ele precisava de mais homens, mais mecanismo. Então ele disse para lá, Moisés, eu vou tirar do seu espírito. Não podia ter feito diferente? Do espírito de Moisés? Sim. Vou tirar do seu espírito. Tirou do espírito de Moisés e ungiu mais 70 anciãos. E aqueles 70 fazia igual Moisés. E não enfraqueceu Moisés em nada. Amém. Oh, irmãos, se nós soubéssemos que Deus, através do Espírito Santo, sem medida, Ele vem a cada um de nós e dá uma oportunidade de podermos pegar deste Espírito do dia da revelação de William Branham. Pega desse Espírito, não pega da incredulidade, não pega do Espírito da revelação. Pega daquilo ali e que Deus esteja levantando você como um dos anciãos para poder falar a mesma coisa. Nenhum daqueles 70 falou diferente de Moisés.
Quem falou diferente de Moisés, a terra os engoliu. Quem fala diferente daquele que Deus levanta, a terra os engole. A terra é o mundo, são as ilusões. São as pessoas viverem aqui decepcionadas, com coisas que não esperavam acontecer, e está acontecendo. E elas ficam decepcionadas. Nós estamos sabendo que estas coisas que estão acontecendo, têm que acontecer. A gente não acha bom, tem que acontecer. Irmão Brana diz, mas com irmãos, se fosse um crítico, mas são irmãos que fazem isto. Isto era na adoração. Das críticas, então, irmão Brana só veio pregar a fase presente do meu ministério, que esta é a nossa fase agora. A fase presente do ministério. O Alexandre Latueiro tem outro nome hoje. O Demas tem outro nome hoje. Não pensa que o Datão, o Abirão e o Coré tem outro nome. O Judas, não chama Judas hoje não. É outro nome. Por isso Jesus Cristo também mudou de nome. E você sabe que hoje a operação que Deus está fazendo não é o irmão Brana, porque já partiu. Certo? A gente só toma. Qual é o espírito que está vivo, William Brana? Eu não estou falando do espírito natural, de um homem natural, de um caçador. Eu estou falando do espírito que ungiu William Brana. Você toma desse espírito que ungiu William Brana e receba esta unção também. Eu duvido que cada um de nós que recebemos esta unção, que vamos sair daqui duvidando da mensagem da revelação, sem entendimento da mensagem de uma só pessoa, que o irmão Brana pregou, que ele diz que o inferno está contra. Mas foi o irmão Brana que pregou, mas hoje não é dia do irmão Brana, hoje é meu dia, quem tem que pregar isso sou eu hoje. É o nosso dia. Você tem que saber quem tem que falar essas coisas, somos nós, irmão Brana, não vai vir que falar isso mais não, já falou. Isso foi para o dia dele, foi para a geração dele. Ele sabia, vai ter uma noiva, uma esposa de Cristo na terra. E ela vai comer o livrinho. Amém. E a hora que comer o livrinho, você vai ver o que vai acontecer. Nós ficamos esse tempo todo sem comer livro. Como você vai comer, você não sabe nem o que é? A espada caiu na mão do irmão Brana, mas precisou de um tempo para o irmão Brana saber o que era aquela espada. Ele tinha muito medo disto. Do revólver ele não tinha medo, do Winchester ele não tinha medo, mas essa arma, da espada, ele tinha medo, mesmo natural. Ele conta isso. Ele tinha medo. Mas ele diz, um dia nos foi revelado que esta espada é a palavra de Deus. Simples. Eu pensar que é uma grande coisa, Brana. Eu estou pensando que é uma grande coisa. A espada caiu na mão dele. E aí vamos fazer um barulhão. E depois a espada é a Bíblia. A espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus estava em forma de uma espada revelada. Não na bainha. Ela estava fora da bainha. Ela estava levantada ao céu. Esta é a espada. Ela não está mais na bainha. Ela foi tirada da bainha. Quando Deus tem gente para comer esse livro. Coma o livro. Ele foi revelado. Ele está aberto agora. Vai e coma. Mas se ele está aberto, eu tenho que comer isso aqui, porque ela é fechada. Eu tenho que comer o que abriu esta Bíblia. Esta é a revelação desta Bíblia. Por isso, hoje, nós todos estamos sendo corrigidos. E se eu ensinar uma coisa errada, eu te garanto que Deus me corrige.
Se eu falar uma coisa, tem vezes que eu falo uma palavra que eu não gostei, eu sinto mal. E eu falo, tem hora que eu falo uma palavra que eu não gostei da palavra. Eu sinto mal, chego em casa, corto ela na gravação. Falo, não gostei desta palavra. Eu sei que aquilo é Deus no meu coração. É Deus me mostrando, não precisava de tudo isso daí. Tem hora que, mesmo Deus saindo do trono, Ele quer encontrar um trono aqui que seja capaz da sua espada funcionar e sair pela boca de cada um de nós. Deus quer encontrar alguém que pegue essa espada, use a espada. É a palavra de Deus? Coma! Você está comendo o livrinho? É a espada. Comeu o livrinho, comeu a espada. Que os homens têm medo dela agora. Eles têm medo desta mensagem. Eles têm medo desta revelação. Vocês têm que saber, você já sabe disso há muito tempo, que não fui eu quem revelei o que vocês sabem hoje. Eu só mostrei. Eu não revelei nada porque eu não sou profeta revelador. Irmão diz, um profeta é um revelador da palavra de Deus em sua vida. Então, eu não sou um profeta vidente para revelar. Deus não me fez um profeta vidente para revelar coisa alguma, nem para ter visões que eu não tenho. Não adianta eu falar para vocês que eu tenho, que eu não tenho. Então, mas, olha, o que eu leio na Bíblia, eu leio nessas mensagens, eu enxergo, aí tem visão. Aí eu vejo. Eu olho aqui. Eu não estou precisando mais ficar orando a Deus para me dar-me uma visão, Senhor. Eu quero ter uma visão. Não, a visão. É só olhar aqui, ó. Eu olho aqui, eu olhei aqui e diz, a era terminou. Eu vi. É a visão que eu tenho. O Cordeiro saiu do trono, ele não é mais mediador. Isso é a visão. Olha o sétimo selo em carne. William Branham, o sétimo selo em carne, em pé, pregando para o povo. Mas não está fácil isso dentro da mensagem. Está. O Senhor vai nos corrigir quando nós ensinarmos uma coisa errada. Mas esses pregadores bons de hoje têm que saber que o que nós ensinamos até hoje, eles aprenderam. E agora, como eu mesmo fui quem disse que eu dei o fio da meada para eles, então eles já pegaram o fio da meada, só que eles pegaram do lado errado, não vai funcionar. Eles pegaram o fio da meada do lado errado. Eles não pegaram o fio da meada porque foi um homem que deu. Então, se esse homem não deu para você aquele lado certo e você pegou do lado errado, você nunca vai funcionar, nunca vai abrir. Amém. Porque precisa pegar certinho, tem um lado daquilo ali. E o lado é, Deus mostra essas coisas para uma pessoa. Então, vamos tomar a própria Bíblia dos dias de Pedro e ver, Deus fez isso. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te dou. Os outros ficam tudo sem chave, mas você tem. Mas espera lá, o homem era fraco, tinha problemas. Ele não foi aquele que ficou deitado no peito de Jesus, não. Ele foi aquele que mostrou que a natureza não tinha sido mudada ainda, sacou da espada, cortou a orelha do outro. Ele era rápido. E Jesus pega e me dá a chave para um homem desse. Então tem hora que você pensa que Deus teria que dar chave para o fulano, para o Beltrano. Não, Deus dá a chave para quem Ele quer. Ele pegou a chave, deu para Pedro, e irmão Brana veio e mostrou para nós estas coisas. Esse povo nunca vai entender, eles nunca vão receber esta mensagem, é por isso. Porque as portas do inferno não prevalecem contra esta revelação. As portas do inferno é o fuxico, é o falar contra, isso é portas do inferno. Deus revelou já a sua palavra, você já tem a palavra revelada, você não tem que preocupar.
Nem preocupar com o seu irmão ao seu lado, a sua irmã, que não viu nada. Tem gente que está perto e não vê nada. Outros veem. Então, se você viu, prossiga seu caminho. Olha, eu tenho visto essas coisas. Oh, mas a mensagem de um só homem é errado, porque esse homem era brana mesmo no seu dia. Quem disse para você que não era? Era brana no dia da revelação, de tomar a espada na mão e abrir o livro para nós. E dar, porque o Cordeiro fez isso, abriu e deu na mão dele, na mão de William Branham. Ele era o homem do dia. Mas você poderia ser o homem hoje. Você poderia ser o homem hoje que pega aquela espada, aquele livro e come. Como? Talvez você nunca sentiu o sabor. Tem pessoas que vivem conosco na igreja, mas elas nunca sentiram o sabor da mensagem. Elas estão na igreja para passar um tempinho. Elas não têm revelação, elas não têm sinceridade daquilo que elas ouvem. Não tem sinceridade. Qualquer coisinha as move. É um ventinho de doutrina. Eu queria que alguém me dissesse que dia que eu liguei para você falando do seu pastor para você ficar comigo. Que dia que eu liguei para você que eu pedi dízimo. Eu estou falando aqui, milhares de pessoas por toda parte que vão ouvir também estes CDs. Eu quero que você me ligue, que dia? Se não o dia que você diz, vou fazer isso, eu diz, olha, espera um pouco. Porque eu não creio do jeito que você crê. Eu já tomei gente assim. E diz, do jeito que você crê, quando aparecer um pastor do jeito que você crê, eu vou te avisar. Para você pagar dízimo para ele. Não sou um mercenário. Não estou pensando em vocês vir para meu ministério. Eu não venho aqui para dividir ministério. Quem divide é um demônio. Eu não vim para dividir ministério. Essa mensagem não é para dividir. Se o pastor rejeita, então o membro vai ter que espirrar mesmo. O que ele vai fazer? Amém. O dia que eu parar de pregar o que eu estou pregando aqui, que o William Branham pregou, mostrou, gente, é tudo. Ele diz, não, mas saiu do trono eu creio, o novo nome eu creio, mas uma só pessoa eu não creio. Então você não crê em nada. Por que você não crê? É a mesma mensagem, é o mesmo homem que te ensinou tudo isso, é a mesma pessoa que te ensinou tudo isso. Por que você crê numa coisa e não crê na outra, sendo que aquela coisa que você está dizendo que crê, você não sabia? Já? Mas nem comecei. Então agora tem que acabar. Vamos rápido aqui, só para mim deixar essa parte para vocês. A revelação dos 7 selos, o primeiro selo. E eu absolutamente hoje, espero que as pessoas sejam espirituais. Eu teria cometido um terrível erro sobre isso, se por volta das 12 horas, hoje o Espírito Santo não tivesse entrado no quarto e me corrigido em certas coisas que eu estava anotando para falar. E ali por volta das 12 horas do dia, o Espírito Santo simplesmente passou impetuosamente pelo quarto e a coisa toda simplesmente se abriu para mim. Agora, ele estava para ensinar uma coisa errada. Isso é o William Branham, estou falando de William Branham aqui agora. William Branham, ele tinha que pregar o primeiro selo, mas ele não tinha recebido nada de Deus ainda. Aí ele ia pregar nota dos outros. O que os outros criam, o que os outros diziam, porque eram pessoas que você podia confiar, que eram sérias naquilo que ensinava, então vou pregar isso. Mas o Espírito Santo passou por lá, dizendo, não importa o quanto eles sejam bons. A coisa é diferente. Não é isso daí não. Ele está dizendo que esse cavaleiro aí do cavalo branco é o Espírito Santo, é o anticristo.
Olha para você ver que diferença. E eles estavam estudando, o próprio Mombrana ia pregar. Esse cavaleiro do cavalo, do capítulo 6, verso 1 e 2 de Apocalipse, é o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou no quarto e disse, não é isso daí não. É o anticristo, não sou eu não, é o anticristo, é o contra mim. Então você tem que ver, a pessoa não tem revelação, você tem que perceber o Espírito Santo falando para você mesmo. Esta pessoa que está conversando comigo, me dando instrução contra esta revelação, olha, não é Cristo, é o anticristo. Tem que tomar isso daí, tome para você. Outra, revelação do 6º selo, 404. Aqui a palavra diz assim, e então a revelação que ele me dá, a qual é contrário ao que qualquer um de nós já pensou. Ora, contrária ao que eu pensava, a revelação é contrária. Você vai ter que aceitar a revelação de um só homem, é contrário ao que você pensa, mas é verdade. Aqui agora é contrário, mas é verdade. Você não conseguiu ter esta revelação. Você queria receber isso através de quantos? Quantos homens? 2? Meia dúzia? Uma dúzia? Um grupo de homens? E o William Branham disse que Deus não fala assim. É importante, irmãos, você saber que esse tempo todo que vocês ouvem a mensagem, vocês ouviram a mensagem porque Deus abriu as portas para uma só pessoa. Deu a chave daquilo ali para ver essas coisas, para poder mostrar para nós. Nós temos chamado ele de João e de Eliseu. As pessoas não vão entender, mas é o que Deus tem feito, porque Deus não pode usar 2 ou 3. Alguém diz, você vai testificar de si mesmo. Eu vou fazer agora, como o irmão Brana diz, olha, Brana significa perfeito, perfeição. Porque esse tempo todo você está ouvindo a mensagem e não identificou. Por favor, ouviu a mensagem, nunca soube nada, estava vazio. Pregador vazio, sem nada. Agora, você quer dizer que levantou um ministério de crítica sobre uma só pessoa? Isso é o demônio. Não é de Deus. Não é de Deus. Como você pode levantar contra uma mensagem que você mesmo crê nela? E que não foi 2 ou 3 pessoas ou meia dúzia que te mostrou, foi uma só. Oh, vamos largar de ser cego. Não temos que honrar ninguém, não. Nós temos que entender isso. Se nós não entendemos também, estamos errados. O povo ficou esses anos todos sem falar que o William Branham era o 7º selo. Ninguém falava nada. Aí o 7º selo vai acontecer. E os 7 trovões? Eu também creio que vai. Aí uns dias, o irmão Branham vai vir para revelar. Aí chegou, mostrou tudo para nós aqui. Uma só pessoa mostrou para nós. Uma só pessoa mostrou para mim. Tudo isso daqui. Uma só pessoa mostrou para mim. O que? A era terminou, o Cordeiro saiu do trono. A terceira etapa foi. Nós todos estamos esperando. Irmãos, quando vier a terceira etapa, quer dizer, o irmão Brana ressuscita e vem a terceira etapa, e a igreja acho que ficava mais quente do que está aqui hoje. Ó. Estão até quietinhos. E se falasse assim, ele vai ressuscitar, ele vai trazer isso para nós, eu creio que a igreja começava a delirar. Mas agora é verdade. Isso daqui agora é verdade. O William Branham não vai vir. O William Branham não vai te mostrar mais nada. E você pode orar a Deus. Se você quiser, ore a Deus. Para Deus te mostrar isso, ele vai falar, vai numa pessoa. Amém. Qual é o meu pastor? Sim, vai no seu pastor. Vai lá no seu pastor, porque o seu pastor faz parte.
tem uma pessoa e depois todos estão ligados pregando a mesma coisa. É o mesmo Espírito que Deus derrama sobre um, aí ele tira daquele um e espalha sobre os demais. Ele fez isso com Moisés, ele fez isso com Jesus Cristo. Ele fez isso com William Branham. Aquele espírito de revelação que estava em William Branham não pode ser derramado sobre todo mundo, mas aqueles que viveram no tempo do irmão Branham, que eram verdadeiros, aquele espírito foi derramado, é o espírito de revelação. Alguém pensa assim, é espírito de morto? Isso é espiritismo. Não, é espírito de revelação. O espírito de William Branham, que é derramado sobre a igreja, é o espírito de revelação. Não é o espírito natural de um homem que morreu, não. É o espírito de revelação, que a igreja precisa ir e tomar esse livro e comer esse livro, para ser abençoada. Vou terminar aqui, cisternas rotas. O Senhor corrigiu o profeta. Agora, quantas vezes nós poderíamos pegar as mensagens e pregar, irmãos, a evidência do batismo do Espírito Santo é o amor. Quantas vezes poderia pegar sem ver a correção, sem ver o que Deus corrigiu o irmão Branham. Mas a gente conseguiu ver isso daqui, que é muito bom. Cisternas rotas 67. Eu disse, a evidência mais perfeita que posso pensar é o amor. Então continuamos a falar sobre isto. E eu pensei, aquilo soa muito bem. Então, eu apenas me mantive naquilo. Irmão Branham manteve naquilo, pregando. A evidência do Espírito Santo é o amor. Se um homem tiver amor, mas um dia o Senhor, em uma visão, me corrigiu. Eu queria que cada um de nós fôssemos sensíveis a isso, mas um dia o Senhor me corrigiu numa pregação. É o mesmo Senhor que te mostrou os selos revelados, o mesmo Senhor que te mostrou a terceira puxada já concluída do irmão Branham, o mesmo Senhor que te mostrou um novo nome. Ele não pode te mostrar outra coisa errada agora. É o mesmo Senhor, foi Ele que mostrou isso. Então, é o Senhor que corrigiu William Branham, é o Senhor que está corrigindo você hoje, não sou eu. É o Senhor que está te corrigindo. Eu e você, nós precisamos ser corrigidos nisto. Não é descrer na mensagem do irmão Branham, não. É saber que a mensagem do irmão Branham está aqui, pregada por outros homens. Certo? Mostrada do jeito que Deus quer fazer a coisa, mostrar aquilo para nós. Mas um dia, em uma visão, me corrigiu. E ele disse que a evidência do Espírito Santo era aqueles que podiam receber a palavra. Nem amor, nem falar em línguas, mas era o receber a palavra. Agora, você diz, então eu tenho o Espírito Santo que eu recebi a palavra dos dias do irmão Branham. Então, por favor, pare de pregar novo nome. Pare de pregar que o Cordeiro saiu do trono. Porque você esteve com a mensagem do irmão Branham na mão 30 anos e não soube. Você tem que saber que tem um ministério. Se a noiva tem um ministério hoje, essa noiva não pode ser uma mulher que sai aí pregando. Tem que ter alguém que representa. E João é o representante desta noiva, desta esposa. João, eu tenho que ouvir isso daí. Então, como que você tem coragem de sair pregando de que o Cordeiro saiu do trono, que nós temos novo nome? O quanto vocês pregam e depois falar que são contra a mensagem de uma só pessoa, esperando aquela pessoa que mostrou para você novo nome, o Cordeiro fora do trono, a era terminou, e todas as coisas que você sabe disso daí. O 7º selo é o William Branham, aí depois você espera que ele arrependa. Para eu ficar igual a você, mas nunca vou arrepender. Amém.
eu ser um perseguidor da mensagem da hora? E eu só tenho o Espírito Santo se eu receber a palavra. E tem outros parágrafos que diz a palavra da hora. A palavra da hora. A palavra da hora não é de 40, 50 anos atrás, não. A palavra da hora é essa que você não soube até o ano 2000 e ficou sabendo. E aprendeu e agora é um perseguidor. Vocês não percebem? Pessoas falaram uma para outra, diz assim, o diabo está tentando me colocar contra o Osmar. E deixou o diabo pegar eles. Eles sabiam já, eles caem porque eles querem, eles sabem que é o diabo. Ele sabe, isso é o diabo que está fazendo. Ele falou para irmãos daqui, é o diabo está tentando e o diabo ganhou. O diabo venceu eles. Agora, vocês querem ser vencidos pelo diabo ou querem vencer o diabo? Vencer o diabo. Amém. A hora que nós vivemos, o Espírito Santo, aqui pergunta e resposta sobre os selos, parágrafo 185 em diante, quando perguntar para o irmão Brana, em Apocalipse 5:9, quem são aqueles que cantam quando o Cordeiro toma o livro da destra daquele que está sentado sobre o trono? São os santos raptados? A irmã Brana responde, não, estes não são os santos. Neste tempo, ele ainda não tem reclamado sua propriedade. Não são os santos. A irmã Brana começou a sentir mal. Vai ter alguém doente? Está tendo algum problema no nosso meio? Era o Espírito Santo querendo corrigir. Certo? Até que o irmão disse, irmão Brana, leia de novo a Escritura. O irmão Brana era sensível para isso. Leia de novo a Escritura. Aí ele foi e leu. Quando ele leu, então, aí ele recebeu a luz do Espírito Santo na hora. Por favor, o que você precisa é simplesmente pedir ao Espírito Santo, Senhor, me dê graça para eu... Você está esperando eu voltar? Eu estou esperando você largar do diabo e vir. Eu estou te aguardando aqui. Deixa do diabo e venha. Volte. Diga que o diabo te ganhou mesmo, mas agora você vai vencer o diabo. Amém. Você vai estar arrependido e vai retornar. Eu estou aqui para te receber. Amém. E nós juntos vamos regozijar e você vai continuar dando testemunho que o diabo quase que me ganhou. Você vai dar esse testemunho. Ou senão você vai continuar dizendo, porque você falar contra esta revelação, você estará dizendo, o diabo me ganhou. Fui vencido. Tenho ministério. Eu não preciso, nem eu preciso. O pastor bispo não precisa de eu vir aqui de 2 em 2 meses. Eu venho aqui porque eu já venho atender um grupinho de irmãos aqui. Então a gente vem cá e faz companheirismo com vocês. Mas ele não precisa que eu venha aqui para poder fazer a igreja ficar crendo. Não? A igreja crê, quem é eleito é eleito. Por isso, os pastores estão enganados. Eles não pensam que eu estou vindo aqui no sul para poder ser melhor do que os seus pastores. Não, os seus pastores, hoje eles têm a palavra. Agora, quem rejeita esta palavra, não tem a palavra. E quem não tem a palavra, o que pode ter? Se você não tem Deus, quem você tem? Eu tenho um meio diabo. Você tem um diabo inteiro. Se não tem a palavra, você é o que tem. Você é um anti-palavra, é um anti-pessoa, que foi pregado por William Branham, mas foi há 50 anos atrás. E há 100 anos atrás, o batismo do Espírito Santo era mostrado para nós como língua estranha, cura de enfermos. Naquele dia era evidência, nós não sabíamos mais nada. Mas quando veio William Branham, até o William Branham pregou a evidência do batismo do Espírito Santo é amor. Aí Deus teve que chamar ele e falar, não é amor não, é crer na mensagem do dia. Qual era a mensagem do dia? Era a mensagem do William Branham. E hoje, qual a mensagem do dia? Se a noiva tem um ministério, essa é a mensagem do dia.
Quem não recebe esta mensagem não tem o Espírito Santo. Esta é a evidência. A evidência que você tem o Espírito Santo é que você não fala contra a mensagem do dia, que você é tão ingrato, que aprende com uma pessoa e levanta contra aquela pessoa. Você foi gerado por seu pai, sua mãe e levanta contra eles. Que tipo de filhos vocês são? Que tipo de ministros vocês são? Eu não estou bravo, não. Porque não adianta eu ficar bravo. Não resolve o problema. Eu tenho que falar a verdade. Isso é verdade. Isso é real. Eu creio na mensagem de hoje. Eu creio no que Deus fez para nós aqui do ano 2000 para cá, que eu não sabia nada até o ano 2000. Aí Deus levantou um homem e falou isso, eu criei, eu aceitei essa mensagem. Agora, por que você vai comer a mesma mensagem e falar mal dela? Uma coisa, eu vejo que como que o diabo trabalha. Todo mundo que é contra mim estão unindo. Todos eles estão de mãos dadas. Todos estão unidos. Pilatos e Herodes não combinavam de jeito nenhum. Ele dizia assim, mas nós temos que matar Cristo. Então, para matar Cristo, vamos dar as mãos. Vamos matar a palavra do dia. Vamos falar contra uma só pessoa. Vamos unir. E estão todos unidos. Eles não percebem que é o diabo? Não percebem? Nós poderíamos viver tão bem, ouvindo a mensagem, familiarizando com esta mensagem, o que Deus está fazendo por nós, sem nenhuma divisão. Coitado da igreja, a igreja sofre. Com esse tipo de ministros que nós temos hoje, a igreja sofre. A igreja não tem liberdade. Não tem liberdade, mas eu tenho o meu ministério, é eu que sustento se for outro pregador. Então aquilo ali já é um amigado, é quando você não crê na mesma coisa. Aí é amigado. Obra dos Nicolaítas é isso que vive fazendo, telefonando para os membros, querendo levar os membros para a cidade deles, passando o link. Isso daí que é obra dos Nicolaítas, filho. Você conquistando o laico, conquistando os membros. Conquistando. Nós não estamos aqui preocupados com isso. Se vocês vêm aqui porque vocês creem na palavra, vocês não vêm para me ovacionar, porque nem bater palma. Vocês sabem que não dá para bater com uma mensagem dessa? Não dá, não. Então vocês não vêm e eu nem venho para isso também. Aí eu vou lá, eu vou me aparecer lá, eles vão bater palma. Não, larga de mão. Ninguém de nós precisa de ovacionar de nada, ser ovacionado por nada. Nós precisamos de crer na palavra. Sabe, esta palavra é verdade e da forma mais seca que vier, é como Abraão. E eu estou crendo que é assim mesmo. Mas não tem nenhuma emoção. Como que vai gerar filho? Eu não tenho condição. Eu sou um homem morto, diz Abraão. Diz, mas vai. A fé dele diz, Abraão, pode ficar firme que vai. Mesmo mortificado na carne, vai. Um dia Deus pegou e renovou Abraão e renovou a Sara. Irmãos, esta mensagem do profeta William Marion Branham, mostrada para nós nesse dia final, foi o que nos renovou. Graças a Deus. Nós somos o Abraão, nós os ministros somos o Abraão restaurado. O Abraão que agora estava mortificado na carne, mas agora já não estamos mais. Graças a Deus. Os membros agora é a Sara, não é mais aquela Sarai contenciosa, estéril. Agora é diferente, agora ela gera a palavra da hora, ela tem um novo nome, ela tem HM. Graças a Deus. Algo aconteceu conosco e nós não percebemos. Algo aconteceu com Abraão e Sara e eles não perceberam. Vamos lá para Gerar, entre os filisteus. Chegou lá, ele viu que os homens eram perigosos e disse, Sara, fala que eu sou seu irmão, tá? Porque você é muito bonita, 90 anos bonita. Tem alguma mulher com 90 anos que fica bonita aí? 90 anos, bonita, já está cheia de ruga. 90 anos, você é uma mulher bonita, eles vão me matar para ficar com você.
Deus tinha renovado Abraão, renovado a Sara. Então você diz para eles que eu sou seu irmão. Mas como Deus é bom, eu sempre tenho tomado isso. O ministro falha, mas Deus entra em cena e opera e ajuda a igreja. Ajuda a Sara. A Sara foi preparada, foi perfumada, uma velha de 90 anos. Agora ia dormir com o rei, como quem tinha 18. Porque tinha sido mudada, perfumada. Vai para lá. Deus pôs sono no rei. Eu pego o natural. Como que você dorme, rei, com uma menina de 18 anos ao seu lado? Deitou e dormiu. Sonhou. A mulher que está ao seu lado é a mulher do meu profeta. Entrega a mulher para ele e peça para ele orar por você ainda. Porque as suas mulheres estão todas estéreis, seus animais estão todos estéreis. Pede para ele orar. O homem falhou, mas Deus tinha dado tudo para ele. Ele falhou, ele estava errado. Mas a única oração que abençoava aquele povo, o rei e todo o seu povo, era a oração de Abraão. Nós somos falhos, mas a única oração que pode te abençoar, que Deus pode ouvir hoje, é a oração desse povo que tem crido na mensagem revelada de William Branham. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Ajuda seu povo, que o cansaço seja vencido logo, que eles voltem para casa e durmam bem, Senhor, abençoados por Ti. Dê saúde, força e vigor a cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe o pastor João Bispo e todo o seu ministério, sua igreja, seu povo, aquilo que ele sempre está fazendo com sinceridade para ajudar as pessoas. Conceda a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe, pastor.